Pastor Coutinho, para para ele, por favor. Senhor Deus, Pai amado e querido, nós te adoramos na beleza da sua santidade, porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que criou, deu a sua palavra para nosso alimento. E nós nos alimentamos com um alimento que não perece. Pai, que nessa noite, tudo que já revelou para este homem, seja revelado para nós. A palavra rema, Senhor, para que possamos sair daqui certos de que a sua palavra é a verdade na nossa vida. A sua palavra não falha, ela é poderosa, ela é fiel e ela é tudo para nós. Por isso, pedimos a Ti que haja nos corações ou em nosso coração uma tranquilidade, uma paz de recebê-la com muito carinho e dizer: o Senhor é bom o tempo todo. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, igreja. Está muito lindo. Está muito lindo. Eu acho que esse novo momento da criativa, você precisa embarcar nele. Cara, as mudanças, geralmente elas trazem crescimento. Eu vejo não só uma mudança física, Paulo, nessa igreja, mas eu sinto que nós vamos viver um novo momento aqui dentro desse aqui. E você vai fazer parte disso. Está muito bonito. E para você exercitar sua fé com a gente, sobre o que vai acontecer nesse tempo aqui, começa já a visualizar junto com a gente. A fé é você começar a visualizar, acreditar naquilo que ainda não está pronto. Visualiza com a gente, nós vamos conquistar muitas coisas. Como um dia rodearmos 7 vezes nesse lugar que parecia impossível nós estarmos aqui, hoje nós estamos. Vão acontecer mais coisas impossíveis neste lugar. E é muito bom fazer parte disso. Persevera. Não perde a oportunidade de fazer parte disso. O pastor me incumbiu dessa missão e me sinto muito honrado. Eu me sinto com uma responsabilidade muito grande pelo amor e carinho que eu tenho a cada um de vocês aqui e o desejo que eu tenho de ver cada um bem. Então, eu desejo mesmo que a palavra de Deus esta noite possa ser uma palavra que fale ao coração de cada um de vocês, seja uma palavra que possa acrescentar na vida de vocês. E o pastor, quando me comunicou sobre essa questão, eu já estava lendo um livro e eu tinha despertado para algo que tinha acontecido na minha vida, e eu estava com aquela incógnita na minha cabeça, e eu falei: nós vamos ir por esse caminho. A igreja criativa sempre foi muito ativa e diferenciada. De 2019 para 2020, não sei se alguns daqui lembram, nós fizemos um Réveillon muito lindo, né, pastor, ali do Espaço Verde. Foi um Réveillon que nós trouxemos algumas coisas diferentes. O pastor deu a honra de a gente estar trabalhando ali naquele Réveillon. E eu e a Rúbia, nós éramos namorados ainda e ficamos muito felizes com o que aconteceu. Só que, passaram 2, 3 dias, nós resolvemos ir na casa do tio dela, perto, próximo a Campos ali, era Maxindiba, né, se eu não me engano. E na ida para lá, nós sofremos um acidente de carro terrível. Um acidente de carro horrível, que hoje nós estamos aqui. Eu lembro, é muito bom você estar na presença de Deus, porque a sua vida, ela é regida por Ele, e às vezes não são os fatos que mudam, mas o que muda é como você reage. E eu saí daquele acidente, perdi o carro, eu não tinha nem seguro daquele carro. Na hora eu vi que acabou o carro todo, graças a Deus eu e a Rita saímos ilesos, ela só com um cortezinho no ombro. E eu saí com uma felicidade de dentro daquele carro que nem eu entendi. Parecia até que era aquela questão de estado de choque, né? Até de estado de choque. Mas não, eu saí tão grato a Deus que nós saímos bem,
por estar bem, pelo desapego. E eu achava que quando as pessoas... Sabe quando você vê aquela entrevista na televisão que a pessoa fala assim, perdi minha casa, mas graças a Deus estou com vida, e vida que segue, a gente conquista outra. Quando eu via isso na televisão, ou alguém falando, eu confesso que eu achava que a pessoa falava por ser clichê. Ela falou assim, deve ter falado isso que todo mundo fala, ela deve estar sentindo muito por ter perdido esse bem material. Quando eu tive a experiência, eu vi que não. Eu falei que realmente eu estava desapegado daquilo. E passaram alguns anos, fiquei sem carro, uns 4 anos, e eu e a Rúbia, estudando, e a gente se virando, pegava carro emprestado, o Serena a gente emprestou, Alexandre a gente emprestou, a gente andava de carro, nossa família sempre emprestou, a gente andava de moto, nossa família sempre emprestou um carro. Eu me lembro de uma situação que eu e a Rúbia estávamos na Itaperuna, nós tivemos que vir de moto, cara, chovendo, de Itaperuna para cá, que luta, que situação difícil. Ainda passamos algumas situações e Deus sempre deu vitória. Passaram alguns anos, esse ano Deus abençoou a gente pôde comprar um carro 0 km, uma concessionária, sonhamos alto, pegamos nossas asinhas para sonhar alto e voar alto. Nós falamos, vamos fazer um esforçozinho a mais na batida da asa, entendeu? Porque às vezes você está sonhando alto, para alcançar esse sonho, é bater a asa mais forte mesmo. Às vezes você está batendo ali, está num ritmo legal, mas se você quer algo a mais, às vezes é aquele esforço a mais. Vamos lá com aquele carro, passaram uns 2 meses, alguma coisa assim, cara, esbarrei o para-choque do carro. Eu falei, cara, não acredito que eu fiz essa barreira. Vai então. Não, cara. Eu olhei o para-choque do bendito do carro, eu fiquei chateado nos 2 dias. Barbeiragem, cara, que vacilo, carro novinho. E aí, deu uma pausa, eu falei, peraí, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Há um tempo atrás eu perdi um carro e saí feliz, agora eu arranho o para-choque e fico triste. Como assim? Que comportamento é esse? Lídia, pode colocar o tema para a gente fazer um favor? Hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamento. Comportamento é uma forma que nós agimos diante de uma situação, um fato que acontece com você, né? Uma notícia que você recebe. Nossas emoções geralmente são demonstradas através dos nossos comportamentos. Interessante que você fala assim, será que Jesus tinha preocupação com isso? O nosso comportamento? Será que ele tinha preocupação? E eu achei uma passagem bíblica que eu achei interessantíssima. E é conhecida sua. Não sei se você já prestou atenção. No capítulo 10 de Mateus, se a Bíblia puder já colocar também, fazer um favor, no versículo 1 você conhece muito bem. Porque Jesus ali passando a missão dos discípulos sobre o que eles deveriam fazer, ele está passando aqui o versículo, ele fala, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Imagina só, Jesus chega, Paulo, eu te dou poder. Chega para o, eu te dou poder. Eu te dou poder. Eu te dou poder. Sobre toda enfermidade, sobre todo espírito imundo. Mas ele começa a discorrer sobre outras situações que iriam acontecer na vida dos discípulos. E por mais que hoje pareça que o poder é o mais complicado, né, de se lidar, de se conquistar, de se receber de Deus, talvez os nossos comportamentos sejam aquilo que é mais complexo para nós resolvermos na caminhada cristã. Nos versículos 13, 14, 15 e 16, ele traz algumas coisas ali. Você já leu isso, mas eu quero que você preste atenção. Hoje eu quero que você coloque a sua cabeça para funcionar. Não que ela não funcione outras vezes, mas eu quero que você mesmo comece a se fazer perguntas hoje. Eu quero que você preste atenção aqui em mim e comece a se fazer perguntas.
isso mesmo? Será que eu vou ter que chegar em casa hoje e ler essa passagem bíblica para ver se esse menino está viajando, está falando uma coisa correta? Se você pegar o versículo 13, Jesus fala para os discípulos, fala assim, ó, e se a casa que for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E eu comecei a ver aqui que os discípulos passariam por alguns momentos que poderiam ser rejeitados. E Jesus dá uma dica, né? Ele fala assim, quando forem rejeitados, quando rejeitarem a paz de vocês, pegam ela de volta. E hoje nós vemos que uma das maiores dificuldades que nós temos para lidar é com a rejeição. Mas o próprio Jesus já nos alertou, vocês vão passar por rejeição. E a rejeição não tem a ver com aquilo que você oferece. E esse é o grande dilema. Se você entender isso agora comigo, você vai passar muito bem pela rejeição. Olha para mim. A rejeição não é sobre aquilo que você oferece. É sobre alguém querer receber ou não. E a gente fica frustrado porque você está oferecendo algo, você sabe que é bom, você sabe que aquilo é bom, e a outra pessoa não recebe. Mas isso não é para tirar a sua paz. Você não pode perder a sua paz no momento de rejeição. Eu não sei se é um conselho que você vai dar para alguém que você ama muito. Eu não sei se é uma palavra que você vai falar para alguém. Sabe aquela agonia que dá na gente, né? Rapaz, abre o seu olho. Mas a sua paz você não pode perder. No versículo 14, ele fala assim, ó. E se ninguém nos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Se ninguém receber a palavra, mais uma vez ele está falando sobre rejeição e resiliência. Como você se comporta quando as coisas estão erradas? Você abaixa a cabeça ou você segue o conselho do seu mestre, que é bater aquela poeira e continuar a caminhada? Você consegue manter um ritmo daquilo que você está fazendo, mesmo com rejeição, mesmo com adversidade? Talvez a parte do poder seja muito simples. Talvez você não está pegando na parte do poder, você está pegando na parte do comportamento. Talvez você está errando a forma de se comportar em meio à rejeição, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. E aqui entra ainda mais um paradoxo para nós. No versículo 16, se eu não me engano, é o 16, ele diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, olha que loucura Jesus falar isso aqui para os discípulos. Portanto, sede prudentes como serpentes. Que comparação é essa? Prudentes como serpentes, mais simples como pombas. Que antagonismo é esse que Jesus pode trazer aqui? Ele está falando sobre o seu comportamento. Ele está falando com você que você precisa estar atento a como se comportar em cada situação. Você precisa saber como se comportar a hora que você vai ter que ser prudente, mas a hora que você vai ter que ser simples e humilde. Você precisa estudar a palavra de Deus com aplicação para a sua vida. Aqui, os discípulos já passaram, eles aplicaram. Agora eu pergunto a você, e você vai aplicar na sua vida ou não? Você vai aplicar isso aqui na sua vida ou não? Tem situações que Jesus vai permitir que nós estejamos diante delas, e vão ser situações de adversidade e de rejeição. E aí, vai ser com você administrar os seus sentimentos e como você vai reagir, como será o seu
comportamento. Hoje, poderosa em nossas vidas. Tem uma passagem bíblica, eu quero continuar navegando com vocês na Bíblia, que é o capítulo 11 de Mateus, versículos 28 e 29. Eu sempre fui apaixonado neles. E eles são complexos assim, de interpretar por causa do equilíbrio. Uma das ferramentas que o pastor já usou na igreja, que mais fizeram a diferença na minha vida, é aquela roda da vida que chama, pastor? Que a gente vai dando umas notas sobre várias questões da nossa vida. Então, o equilíbrio é muito difícil de você encontrar. Você tem que estar sempre ali buscando o que falta na sua vida. E Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Agora, isso aqui é revelador. Isso aqui é muito revelador. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Isso aqui é fantástico. Jesus treinava os seus discípulos. O interessante é que, como ele se importava com essa questão emocional dos discípulos, como os discípulos deveriam se comportar, como os discípulos deveriam agir em cada situação. Porque o reflexo do seu comportamento pode estar direcionado, ou porque não vai estar direcionado diretamente com a nossa salvação. Você tem uma ideia da importância que Jesus dava entre o comportamento e o poder? Em certo momento, os discípulos chegaram alegres porque expulsaram o demônio. E Jesus, na mesma hora, fala assim: olha, se alegrem primeiro pelo nome de vocês está escrito no livro da Bíblia. A importância do comportamento do cristão, a importância do saber se comportar, ao ponto de Jesus ver um demônio ser expulso pelos discípulos e falar assim: não é exatamente isso que é o que tem maior valor. Eu quero vocês trabalhando. Tanto que o primeiro versículo da instrução é: recebam poder para fazer isso. Mas ele continua dando. Eu achei fantástico aqui, no capítulo 11 de Mateus, é que ele fala. Mansidão. Sabe um negócio que eu lembrei, pastor? Quando, eu pensando no pastor, uma das coisas que eu falei, não tem alegria maior que você ver uma pessoa se converter. E um lugar que a gente vê isso acontecendo assim de forma drástica é no encontro com Deus. E a chegada do encontro com Deus, porque a gente consegue fazer essa comparação da vida da pessoa e como ela volta depois, isso é lindo demais. Tenho certeza que muitos aqui já participaram desse momento. Não tem coisa que alegra mais nosso coração do que isso. Mas eu lembrei de alguns testemunhos, pastor, quando as pessoas falam assim: rapaz, essa mulher foi no encontro com Deus, eu quero saber o que aconteceu. Essa mulher voltou mais mansa de lá. Não tem um negócio assim, às vezes a pessoa fala: rapaz, minha mulher está mais mansa, rapaz. O que teve lá, pastor? Eu lembro. Eu acho que o camarada que falou isso foi o Pedro, quando a tarde foi. Essa mulher voltou diferente, está mais tranquila. O camarada chega mais humilde.
Rapaz, meu marido está manso, pastor, está tranquilo. A mulher está fazendo comida, fica gritando, agora está cozinhando, cantando, tranquilo, está leve, está manso, está humilde. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Só que o segredo aqui não é essa transformação instantânea, porque o encontro com Deus é um momento de impacto com a palavra de Deus. Se você ainda não viveu isso, você vai viver. Só que aqui o segredo, para mim, o segredo desse versículo é quando ele fala aqui, aprendam de mim. Porque tem algo que a gente costuma dizer que, poxa, eu sou assim, cara, eu sou estressado. Pô, meu irmão, para mim não dá. Não dá para mim não. Não tem um negócio que ele fala, né? Rapaz, não dá para mim não, cara. Só que eu aprendi na Bíblia que mansidão e humildade são para ser aprendidos. Você não nasce porque às vezes você está achando que eu sou manso e humilde, né? Porque o Fabrício que lida comigo, o Fabrício é tranquilão. Mas a mansidão e a humildade não é exatamente ser tranquilão, não. A mansidão e a humildade. Primeiro, a mansidão. Se você alcançar a mansidão, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai começar a tomar decisões sem aquela coisa da ira, da raiva no seu coração. Sabe quando a gente toma as decisões? Não vai dar certo. E o segredo da mansidão é essa. Não é que você não vai ser enérgico. Tem hora que sua adrenalina tem que subir, senão o carro passa por cima de você. Mas não é esse tipo de mansidão que eu estou falando. É a mansidão de purificar esse coração, que geralmente está cheio de raiva, cheio de ódio, com dificuldade para perdoar. Não, você vai ter uma vida mais mansa. Cola com a gente aqui, cola nessa palavra de Deus, você vai ter uma vida mais tranquila. As decisões, as coisas vão começar dando certo. Algumas coisas são porque Deus move o espiritual. Mas algumas coisas vão dando certo para quem se converte, porque o camarada fica mais manso e humilde. E ele começa a raciocinar antes de tomar certas decisões. A vida, às vezes, é mais simples do que você imagina. Quando você consegue alcançar a humildade, você consegue ouvir e aprender. Você começa a curar certas feridas que você tem, porque você começa a assumir as falhas. A humildade é para isso, não é para andar com roupa rasgada, de cabeça baixa, não. Pode levantar sua cabeça e andar bonitão. A humildade é para você começar a receber palavras de correção, palavras pastoral. Porque uma coisa eu já te pergunto, como é a sua reação diante do líder de célula? Esse é o momento de trabalhar a humildade, de trabalhar a mansidão. Como você reage a tudo isso? A sua reação, o seu comportamento é que vai direcionar a sua vida para a salvação. E uma palavra para nós que já estamos aqui, porque quando aconteceu essa situação do carro comigo, a pergunta que eu, depois que eu avaliei, eu falei, poxa, estou piorando ou estou melhorando? Estou piorando ou estou melhorando? Tranquilão, perdendo o carro, agora arranha um negócio aqui. O que está sendo a sua reação no dia a dia? Você está melhorando aqui dentro ou está piorando? E eu quero trazer para vocês, eu entendo aqui, Paulo, como uma das maiores técnicas para a mudança de comportamento ensinadas pelo apóstolo Paulo. Eu dei até nome isso aqui. Para mim chama autoexame. Se você sair daqui aprendendo isso, que está na Bíblia, as chances de você cometer mais acertos é muito grande. A chance de você evoluir é muito grande. Existe um momento do cristão, ou até do ser humano, que ele precisa parar e fazer um autoexame. Ele precisa parar, como aquela passagem bíblica. Você vai orar, fecha a porta do seu quarto e vai lá falar com Deus. Se você não está passando por esse momento, se você não está parando, porque a vida está agitada, e eu sou um dos que estou vivendo uma vida agitada. Se você, isso aqui é tão sério, essa ferramenta aqui que o apóstolo Paulo ensinou,
Isso aqui é tão sério. Vou te mostrar a gravidade disso aqui de uma vez. Coloca para mim, Miguel, fazendo um favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 ao 32. Olha essa ferramenta de autoexame, o que ela significa na vida do cristão. A palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba. Por causa disso, por causa de vós e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa palavra aqui é uma das palavras mais profundas que nós temos na Bíblia. O apóstolo Paulo, instruindo sobre a Santa Ceia, ele fala: ei você, examine-se a si mesmo, para tudo. Está mexendo na mídia, está tocando violão, está tocando contrabaixo, está mexendo no som, para tudo. Se examina. O que está acontecendo? O que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? Aonde você está pensando em chegar? Como têm sido os seus comportamentos? A gravidade do autoexame, quando não é feito o autoexame, a Bíblia nos traz. A Bíblia nos diz que quem não faz esse autoexame, ele pode ficar fraco, doente e como se dorme espiritualmente. E a minha preocupação nessa noite de passar isso aqui para você é porque fraqueza não dá da noite para o dia, doença não chega da noite para o dia, e essa dormência espiritual também não acontece da noite para o dia. A minha preocupação da igreja criativa, inclusive a minha, de fazermos o nosso autoexame diário da nossa vida, é para que você seja forte, para que você seja imune e para que você seja desperto, você seja despertado. A igreja precisa estar forte, a igreja precisa estar imunizada. A gravidade de não fazer um autoexame é a capacidade que você tem de desvalorizar todo o sacrifício na cruz. A Bíblia diz que se nós não fizermos um autoexame, é como se nós disséssemos para o sacrifício na cruz que ele não tem valor. O autoexame é para você confessar os seus erros para você mesmo. Sabe por que para você mesmo? Antes mesmo até de Deus. Porque eu não te mudo. Pastor Cleiton nunca vai mudar você. Por mais que você queira jogar essa responsabilidade para alguém da sua célula te mudar, você começa a procurar alguém da célula todo dia, toda hora, porque você acha que aquela pessoa vai mudar você. Pastor nos ensina que ninguém muda ninguém. Sabe o que? Você observar o que você está fazendo, o que está acontecendo, e só com muita humildade para você conseguir alcançar isso. Examine-se, pois, a si mesmo. A falta de autoanálise dos seus comportamentos nos deixa fracos, doentes e como se dorme. Dr. Augusto Cury diz que se queremos ser saudáveis emocionalmente, não podemos ser tímidos com nós mesmos. E quantas vezes nós resistimos a falar sobre nossos problemas até com nós mesmos? Às vezes a gente resiste a falar dos nossos problemas até com nós mesmos. Mateus, capítulo 14, versículo 13, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto,
As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. O versículo 23 já diz assim, ó: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Até o próprio Jesus se retirava para fazer esses momentos de auto-reflexão. Eu peguei um texto pesado. Esse texto aqui é quando João foi decapitado e os discípulos de João vão até Jesus falar sobre a morte de João. Jesus se retira para refletir sobre aquele momento pesadíssimo do ministério dele. Ele volta, ora com a multidão e novamente despede a multidão e se retira para ficar a sós. Você precisa começar a fazer sua autoanálise. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não temos tempo de olhar para o outro. Quando você olha para você mesmo, acabou, não tem tempo de você julgar o outro. Quando você olha para dentro de você, não tem mais aquela conversa de que eu não frequento a igreja mais por causa de fulano. Não tem mais a conversa de que eu não frequento a célula por causa da atitude de perdão. Quando você começa a fazer a autoanálise, você vira um cristão. Quando você começa a agir com autoanálise, você vira um crente. Quando você começa a fazer a autoanálise, você se torna um convertido. Quando você começa a fazer uma autoanálise, você é um salvo por Jesus Cristo. E como ser prudente como uma serpente? Que loucura é essa? Mas é mais simples do que a gente imaginava. Eu fiquei refletindo sobre várias coisas, pastor. Mas de repente, Mateus 25. Existiam 10 noivas. Me corrija aí, pastor. Existiam 10 noivas. Ou seja, 10 pretendentes daquele cara. Acho que 10 que eu poderia falar chamadas. 10 chamadas. 10 virgens chamadas. Só que a Bíblia diz que 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. A prudência está em você fazer a sua autoanálise e ser prudente no seu comportamento. Porque o que fez as virgens prudentes serem salvas era observar se a lamparina delas não estava apagada. É adquirir combustível suficiente para manter as lamparinas acesas. O seu comportamento tem que ser comportamento de pessoa acesa na presença de Deus. O seu comportamento tem que ser o comportamento de pessoa que não deixa faltar combustível. E combustível vem da palavra de Deus. O combustível vem da oração. O combustível vem de frequentar a igreja. O combustível vem de frequentar a célula. Faça uma autoanálise de onde você tem frequentado. Faz uma autoanálise do que você tem lido. Faz uma autoanálise de quem você tem ouvido. Faz um autoexame, se examina e vê o que tem te influenciado. Porque é isso que vai direcionar a sua vida. E aí você vai começar a entender por que está dando certo ou por que está dando errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Seja prudente, mantenha sua lamparina acesa. Você sabe, o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganar, e você sabe quando você está se enfraquecendo. Olha para mim aqui. Você sabe quando você começa a se enfraquecer. Eu sei. Eu já passei momentos de fraqueza. Eu já passei momentos que eu falei assim: essa lamparina está apagando. Essa lamparina não está apagando. E aí, qual atitude você vai tomar diante disso? Jesus deixou para nós as atitudes, comportamento, como nos comportar. Você precisa se comportar como quem é prudente,
como quem é humilde, como quem é manso, buscando a palavra de Deus, buscando aquilo que é oferecido a você. Pastor Cleiton, assume aqui, por favor. Nós precisamos levar isso que é dito aqui, pastor, com seriedade. Quando a gente começa a refletir sobre algumas coisas, sobre alguns momentos que nós passamos aqui, são muitas chaves para nosso comportamento. E na segunda-feira você faz errado e não entende por que deu errado. Tem coisas que é um caminho só. É saber se comportar, saber tomar a atitude certa. Se examine, observe o que você está fazendo. Se for necessário, dê um passo para trás de humildade. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, perdoe. Mas a vida que Deus tem para você é uma vida de paz, é uma vida boa, é uma vida perfeita, agradável. A palavra de Deus está aqui para te fazer melhor, para te fazer melhor, com comportamentos melhores. Examine-se, pois, a si mesmo e enche sua lamparina de azeite que o Senhor está colocando em você. Você coloca em pé, aplauda o Senhor, irmãos. O que veio comida forte do céu hoje aqui